ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 24, hoje é dia da ceia, eu resolvi descansar vocês do Tiago. O Tiago, eu creio que aquele último trecho nós vamos fazer em estudo bíblico no meio de semana, então nós vamos ler, a gente deve começar uma outra série depois, mas quero convidar a abrir Lucas capítulo 24, nós apresentamos os visitantes aqui, não tinha apresentado o Daniel e a Esther ainda, né? Chegaram depois. Daniel é meu companheiro aí de outros caminhos aí, né? Dos movimentos sociais, e eu agradeço a presença, um prazer receber o Daniel, a Esther. Fiquei muito feliz de saber que a Esther é nascida no São Mato Grosso do Sul, né? Que é um estado santo que a gente tem, né? Então, os sul-mato-grossenses aí, é bem vizinha lá da minha terra, e eu estou muito feliz de receber vocês, viu, Esther? Deus abençoe a família de vocês, Daniel também. Cavalcante e família, passei por lá hoje na beiradinha e perguntei: meu pai do céu, as férias dele não vão acabar mais não, né? Bom que vocês voltaram, todos estão de volta já de férias, só está faltando a Verinha e a Sara e o Leandro, né? Com as famílias. Ok, Lucas 24, versículos 39 a 43. O Oswaldo, que está cuidando para a gente lá do cardápio do jantar, eu falei que a gente vai tentar baixar o preço, porque a gente está recebendo uma oferta aí, viu, Oswaldo? Não é porque porque a gente está recebendo uma oferta aí. As irmãs, a gente resolveu que não vai comprar os ar-condicionados, então a gente vai ganhar alguns lá e vai utilizar para o retiro, para as mulheres dormirem mais tranquilas lá, e portanto quem deu a oferta a gente vai devolver, viu, irmã Ana? Muito obrigado. Todos acharam? Amém? Versículos 39, eu falei 24, mas é 23, ok? É porque eu já não estou enxergando mais direito, né? Vamos lá. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa história é muito conhecida de todos nós. Eu queria que a gente tirasse nesse dia de ceia um instante de partilha sobre a importância que tem nós refletimos a vida a partir do Cristo. A igreja do Senhor é um espaço que a gente tem para poder olhar para dentro e sair desse mundinho pequeno do físico que encanta a humanidade e faz com que a humanidade viva quase toda presa por aquilo que vê, por aquilo que toca, por aquilo que experimenta. Sair também do mundinho limitado das emoções, da mente, daquilo que nós somos capazes de sentir, e entrar mais profundo no cerne do ser humano. Na visão do Viktor Frankl, o homem é como se fosse uma árvore que tem a casca, tem o caule, mas tem lá dentro dele o centro, que é o que puxa a seiva da raiz e leva até as folhas. Ele diz que isso é a espiritualidade do homem, ainda que ele não fosse religioso no sentido de ser um membro de religião. Ele tinha essa consciência de que o homem tem na sua essência a espiritualidade. É a espiritualidade que dá sentido a toda a existência, é a espiritualidade que gera os outros aspectos da vida. Nós, infelizmente, por causa do iluminismo, fomos tomados por essa coisa cartesiana de olhar o homem a partir do que vê, a partir do que toca. E agora, por último, 100 anos para cá, nós fomos capazes de entender que somos também emoção, mas não entendemos esse papel da espiritualidade. E aí, quando nós olhamos a Bíblia
E quando nós percebemos que a Bíblia toda, ela foi construída ao longo dos 16 séculos, ela foi construída dentro desse centro, que é a morte de Jesus. Quem é Jesus, o que Ele faz, porque Ele morre. E eu queria que a gente estivesse pensando sobre a cruz como essa possibilidade para o impossibilitado. Eu não tenho possibilidade, você não tem possibilidade. O homem é um ser absolutamente limitado. Então eu quero pensar hoje com você sobre essa possibilidade que o impossibilitado tem, que é a cruz. É na cruz do Cristo que começa a nossa esperança. É na cruz do Cristo que começa a possibilidade de nós olharmos para dentro e transformarmos as nossas realidades. Ali estavam 2 homens, malfeitores, a Bíblia diz, juntos com Jesus naquela cruz. Talvez, ninguém sabe, talvez era da turminha do Barrabás, mas o que se sabe é que se fossem, normalmente eram crucificados 4 de uma vez, o Barrabás foi solto, foram os 2 lá. Eles já tinham passado pelo flagelo, o flagelo era natural, Jesus tinha passado por um flagelo maior. O flagelo era tomar muitos açoites sem roupa, com aqueles chicotes com bolinhas, 2 bolinhas na ponta de cada pedaço de couro daquele, às vezes pedaço de osso que era colocado na ponta, e as pessoas tomavam o flagelo, e depois que elas estavam, quando o centurião percebia que aquela pessoa estava para morrer, ou o capitão daquele grupo percebia que ela estava para morrer, aí ele mandava que agora podia parar e pendurá-lo na cruz, porque senão ele ficaria ali muitas horas e às vezes até dias para morrer. E a sociedade judaica nunca aceitou com naturalidade a crucificação, que era um costume romano, especialmente quando se resolvia crucificar na sexta-feira, como era o caso, que era o dia anterior ao sábado, e o judeu não aceitava. Então eles estavam fazendo tudo diferenciado. Os 2, depois que a pessoa já tinha tomado o flagelo, ela carregava aquela parte horizontal da cruz nas suas costas, ela passava pelos lugares principais como uma mostra para a cidade, para dizer que não valia a pena ser bandido. Normalmente era escrito em cima, quando tinha aquela ponta em cima de cruz, era escrito bandido, era alguma coisa que ele tinha feito de errado. E os 2 já estavam lá, quando Jesus chega, debilitado, arrebentado, e quando a pessoa já não tinha condição, ele era colocado lá na cruz, amarrado e pregado, e ele ficava às vezes escorado por uma espécie de assento, porque era a situação de ele ficar ali para que ele fosse morrendo aos pouquinhos, porque à medida que o bandido ia morrendo e as pessoas iam olhando e se sabia, e as próprias pessoas iam fazendo uma reflexão para dizer, não vale a pena fazer aquilo. Os 2 estavam ali naquela situação de morte, eles já não tinham mais recursos, todos os julgamentos já tinham sido feitos, o veredicto já tinha sido dado, eles eram culpados e agora mereciam morrer. Estavam ali sem nenhuma outra possibilidade. Estavam ali sabendo que aquele era o último instante da sua existência. Estavam ali muito mais cedo do que eu, porque eles estavam saindo gotas de sangue do seu corpo, já tinha perdido muito sangue, olhavam para dentro da sua realidade sociológica e sabia que não tinha mais possibilidade, olhava para a sua realidade emocional e sabia que não tinha possibilidade, e talvez por alguma enganação que eles passassem conceitual, eles estavam esquecendo que depois dali havia outra realidade. Essa outra realidade é a realidade que incomoda profundamente o ser humano, que é a realidade da morte, é a realidade que nos espera lá adiante, né? A morte está lá adiante, alguns mais adiante, outros nem tanto, uns é adiante, de uns é um adiante bem mais perto do que de outros, mas ela está lá, nos esperando a todos. Essa realidade que nos torna seres finitos, essa realidade que nos torna seres limitados, faz com que a gente olhe em alguns instantes para a gente e se pergunte, para que eu vivo? Para que eu vivo?
Para que eu trabalho? Para que eu corro? Para que eu junto coisas? Para que eu tenho família? Para quê? Para morrer? Aqueles homens tinham encontrado o seu instante, eles estavam diante da sua impossibilidade absoluta. Quando nós participamos de velórios, a tendência é sermos um pouco mais sensíveis, porque os velórios nos incomodam profundamente. Alguns evitam os velórios. Às vezes, a gente pensa que é por medo da morte, ou por medo, aliás, a gente pensa que é por medo do morto. Na verdade é medo da morte. A morte nos incomoda e os homens estavam ali agora diante da sua própria morte, sabiam que eles morreriam algumas horas depois. Jesus foi colocado no meio deles. A Bíblia diz um pouquinho antes aqui que os soldados caçoavam de Jesus. Na nossa linguagem nordestina, os soldados mangavam de Jesus. Eles tiravam sarro da cara de Jesus. E ali, naquele instante de cruz, o malfeitor olha para Jesus e também resolve tirar uma casquinha dele para poder dizer: escuta, se você é mesmo o rei dos judeus, na nossa cruz poderia estar escrito bandido, na tua está dizendo que você é rei, você esteve dizendo que é Messias, se você é mesmo o rei dos judeus, salva a ti e salva nós também. Aquilo era uma malandragem, aquilo era: eu vou tratar isso com absoluta ignorância, eu vou fazer de conta que isso não é verdade. Então ele vai caçoar de Jesus naquele instante, e com isso ele está assumindo uma posição. Qual é a minha posição? A minha posição diante da minha limitação, a minha posição diante da minha impossibilidade é assumir a impossibilidade e mangar da vida, e sorrir da vida, e fazer da vida alguma coisa para ser carregada até onde der. É preciso que a gente faça um olhar. Muito obrigado, Fábio, Deus te abençoe, viu? É preciso que a gente faça um olhar para dentro de nós e compreendemos esse fato, querido. Por enquanto, todos nós aqui estamos cheios de possibilidades. Por enquanto, todos nós sabemos o que vamos fazer amanhã, pelo menos planejamos, nós planejamos o que vamos fazer amanhã. Por enquanto, nós olhamos para amanhã e pensamos que vamos fazer assim ou assado. Eu estou planejando que no último final de semana de janeiro de 2013, nós vamos fazer uma festa aqui de 25 anos de casado nosso, né, mano? Vem os parentes lá do Mato Grosso do Sul, vem alguns irmãos da igreja lá, e nós vamos fazer uma festa aqui. São as possibilidades humanas. Nós olhamos para as nossas capacidades, nós olhamos para as nossas forças, nós olhamos para as nossas inteligências, nós olhamos para as nossas belezas, nós olhamos para os nossos poderes, e nós planejamos a vida, porque a vida é feita de muitas possibilidades. Mas também nós olhamos para as nossas emoções, e sonhamos em comemorar os 25 anos de casado. Alguns estão sonhando em casar, né? Dentro dos próximos 25 anos, a moçada mais nova, né? Mas nós estamos sonhando com alguma coisa, estamos planejando alguma coisa, porque nós ainda estamos no tempo da possibilidade. Mas mesmo nessa possibilidade, um dia nós encararemos a nossa impossibilidade. Um dia nós encararemos o nosso limite, um dia nós encararemos o nosso problema, e quando imaginamos que teremos de encarar o problema e a impossibilidade, bate uma angústia na alma no tempo presente, e a gente começa a viver no tempo presente cheio de impossibilidade, ainda que muitas sejam as possibilidades. Por isso o homem moderno vai vivendo angústias incuráveis. Por isso nunca se tomou tanto psicotrópico. Por isso nunca os consultórios de psiquiatria e de psicologia ficaram tão cheios. Eu me formei há sei lá quanto tempo atrás, já nem sei, 15 anos atrás, 17 anos atrás, e naquela época a gente pensava assim: eita, vão sair mais 30 psicólogos, agora estão saindo 60, todo ano, e os consultórios estão cheios de gente. E aqui em Porto Velho tinha 3 psiquiatras, agora tem 6, 7, não sei.
E o mundo vai se tornando, tomar psicotrópico se tornou uma coisa muito natural, porque o homem vai negando de si mesmo essa angústia no seu cerne, que é a angústia da espiritualidade. Aqueles homens já não tinham mais possibilidades, então ele resolve mangar delas. Nós não temos possibilidades futuras e nós começamos a brincar com aquilo que temos e fazer de conta que não existe angústia dentro de nós. O Chico Anísio outro dia estava falando que ele sabe que vai morrer, e ele não fica bravo, ele fica com dó, porque ele diz que viver é muito bom, e que ele tem tanta coisa para ensinar as pessoas a rirem, então ele está com dó. O Rubem Alves é um teólogo, filósofo, educador, psicanalista. O Rubem Alves é um mestre num monte de coisa. Rubem Alves está revoltado, porque ele sabe que a morte está aí, ele está velho, e ele tem que encarar, e ele começa a escrever sobre a morte e o morrer como alguma coisa angustiante, porque um dia todos nós bateremos na porta da morte, ou ela baterá na nossa porta quando nós não queremos, quando nós não quisermos. E aí eu preciso pensar, meu Deus, o que está acontecendo com a minha alma agora? Aqueles homens estavam ali diante de Jesus e diante da sua morte. Um homem resolve tomar posse da possibilidade que tinha. Um deles resolve olhar para dentro e perceber que sociologicamente não tinham mais possibilidades, biologicamente não tinham mais possibilidades, emocionalmente não tinham mais possibilidades. Na hora que ele tomou consciência do seu limite, e ele olhou para aquele homem ali, que provavelmente ele já tinha ouvido falar, ele vê aquele homem do seu lado, jovem ainda, aos seus 33 anos, pregado numa cruz, e ele sabe a história daquele homem, e no momento que todas as pessoas estavam mangando dele, caçoando dele ali embaixo, ele olha para aqueles homens e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquele homem para por um instante e reflete o que significava aquele instante. E aí olha para o seu companheiro de cruz. Talvez companheiro de malfeituras. Olha para ele e fala: que é isso, cara? Você nem na hora da tua morte teme a Deus? Nem na hora do teu momento final você consegue temer a Deus? O que é isso? Presta atenção. Nós somos pecadores como Ele, aliás, nós estamos sendo punidos como Ele, mas Ele é justo, nós somos injustos. E aí ele olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Paraíso era uma palavra nova que tinha sido criada, mas a figura deles era o jardim. Na cabeça deles, na fé deles, na crença deles, todo homem justo ia depois para um jardim, um lugar maravilhoso. E quem vive no meio do deserto, o jardim era o sonho. Israel não era tão ajeitado como é hoje em dia, mas eles tinham esse lugar como um lugar maravilhoso em que o homem justo viveria. Então eles olham e dizem assim: eu não sou justo, você não é justo, mas esse cara que está aqui é justo. Então ele olha e diz: lembra-te de mim quando você estiver no jardim. E Jesus diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido, é preciso que a gente pare para compreender o que aquele rapaz fez. A primeira coisa que ele fez foi olhar para dentro de si e reconhecer: cara, eu sou injusto, eu sou pecador. Não existe transformação que leve o homem para a eternidade, não existe transformação que mude a espiritualidade de um ser humano que não seja capaz de olhar para dentro de si e reconhecer suas culpas. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós todos pecamos, nós todos somos pecadores, nós todos somos culpáveis, nós todos estamos no limite, nós todos não temos nenhuma condição de ir para o jardim, a não ser o da saudade aqui, né? Nós todos não temos condição de ir para o jardim, para o paraíso, se não formos capazes de olhar para dentro de nós e reconhecer esse fato: eu sou injusto, Ele é justo. Eu sou injusto, Ele é justo. Segunda coisa importante que ele para reconhecer é:
esse cara é diferente de nós. Desculpa o cara aqui, aqueles que se incomodam quando eu falo isso, é sempre com carinho. Esse cara é diferente de nós. Esse cara teve uma vida diferente por todo o tempo. Esse cara ensinou coisas que ninguém jamais ensinou. Esse cara fez coisas que ninguém jamais fez. Esse cara experimentou as mais diferentes situações da vida e se colocou de maneira justa, íntegra, perfeita. E aí ele diz: ele é justo. Se as possibilidades de um homem começam com o reconhecimento do seu limite, elas passam necessariamente pelo reconhecimento de quem é Jesus como ilimitado. Jesus é o ilimitado. Jesus é aquele que dissera antes para aquelas pessoas: eu vou destruir esse templo e reconstruir em 3 dias. Jesus é aquele que havia ensinado que ele encararia a morte, mas ressuscitaria depois. E a história vai nos mostrar que isso aconteceu, ainda que aquele homem não tivesse entendido aquilo naquele instante como um fato que transformasse a sua vida. Naquele último momento ele faz: lembra-te de mim quando estiveres. Ele compreende que existe uma realidade depois dali. Ele compreende que existe um fato que transcende aquilo que eles conheciam depois dali. E ele vai olhar para Jesus e vai falar assim: lembra-te de mim. Olha, eu não tenho outra possibilidade para o eterno se não for Jesus. Você não tem outra possibilidade para o eterno se não for Jesus. Você não tem possibilidade de vida quando a tua vida física acabar, ou quando a tua vida emocional passar, se não for Jesus. Aquele rapaz tinha entendido isso. Eu preciso compreender isso. Eu sou pecador e a única possibilidade que eu tenho é Jesus. E ele faz a terceira coisa muito importante ali, que é olhar para esse Jesus e pedir a sua graça e a sua misericórdia. Lembra-te de mim. Eu mereço, você não merece. Lembra-te de mim. Olha, eu quero terminar com essa promessa de Jesus. Jesus fala: você vai estar comigo no paraíso, cara. Você se reconhece como pecador, você reconhece quem eu sou, você tem consciência da possibilidade tua em mim. A Bíblia diz que há um só intermediário entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. Queria terminar com essa palavra que Jesus dá para aquele homem, porque agora o homem que estava condenado pela lei humana, o homem que estava condenado pela possibilidade física, porque a morte lhe esperava a poucas horas, aquele homem que teria suas pernas quebradas daí a algum instante, para que ele pudesse depender do seu, toda a força do seu corpo se acabasse e ele ficasse dependendo do sangue que sairia do seu braço, do seu antebraço, ele agora sabia que tudo tinha acabado. Mas ele descobriu a possibilidade, naquele homem que estava do seu lado, que era perfeito. Ele agora entende que a vida não está mais limitada pela cruz. Ele agora entende que a vida não está mais limitada pelo bater do coração. Ele agora entende que a vida é alguma coisa que transcende a sua racionalidade, porque ele não conhecia o depois, mas agora ele tem o seu instante de esperança, o seu instante de paz. A Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tem uma outra tradução que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. É uma proposta de que a gente possa olhar para dentro de nós e entender isso, querido. A paz que nós temos não é ausência de guerra. A paz que nós temos não é ausência de conflito. A paz que nós temos não é ausência de remédio. Não é ausência de psicólogos ou psiquiatras. A paz que nós temos é a paz que faz a gente olhar para o nosso Criador e dizer: Senhor, eu sou pecador, mas Jesus Cristo morreu por mim e eu confiei nele. Se você tem vivido angustiado às vezes, se você tem vivido aperreado às vezes, se você tem vivido com o coração atravancado às vezes, porque não consegue ter alegria, ter paz, apesar das tantas possibilidades que a vida humana oferece, para de tratar Jesus com indiferença.
Para de tratar a tua realidade como indiferença. E para de mangar de Jesus, de caçoar de Jesus. Tenha humildade para não ser preciso esperar a hora da morte. A humildade de dizer: Senhor, eu sou pecador, lembra-te de mim. E talvez você pode experimentar a paz que aquele rapaz experimentou em poucas horas. Você pode experimentar por toda a tua vida. E você pode experimentar a paz que o salmista diz assim: deito e logo pego no sono. Eu gosto dessa frase, porque é uma frase bonita. Eu deito e logo pego no sono, por uma paz que invade o meu coração. A paz que invadiu o coração do seu Laudelino, irmão de 103 anos de idade, lá em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, que a gente chegava na casa dele. Eu tinha saído de Fátima do Sul, que eu morava em Fátima do Sul, tinha ido estudar em Aquidauana, e cheguei lá, estava o seu Laudelino, velhinho que vinha para a igreja com muita dificuldade, e que agora já nos seus últimos dias de vida, a gente chegava lá e falava assim: e aí, meu irmão Laudelino, como é que está? E ele dizia assim: estou esperando o meu Senhor me buscar. Estou esperando pegar na mão de Jesus. Estou esperando pegar na mão de Jesus. É a esperança que move o coração do homem. Quando a nossa esperança é limitada pela morte, a nossa vida começa a ficar angustiada, porque nós não temos essa expectativa do paraíso. É a esperança da eternidade que me move a olhar para cá e pensar: cara, vale a pena viver. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso aos Coríntios, diz assim: sede sempre abundantes, firmes, inabaláveis na obra do Senhor, porque no Senhor aquilo que vocês fazem não é vão. Ontem eu vi o Elano é o nosso haitiano chefe aqui, né? O haitiano chefe. Aliás, nós vamos montar um grupo, uma célula de haitianos, e o Elano vai ser treinado agora para ser líder, né? Ontem eu vi o Elano trabalhando lá, rapaz, dia inteiro. As pessoas me falaram que ele trabalhou muito lá, no mutirão, que aliás ontem foi maravilhoso também, né? E o Elano trabalhou muito. E aí hoje a gente estava conversando sobre isso, e aí eu posso lembrar assim: Elano, cara, você não vai ganhar nada, ninguém vai te pagar nada. Ontem era regime de mutirão, né? Nós trabalhamos muito lá, eu estou torto até agora. Mas o apóstolo Paulo fala: no Senhor, aquilo que você fez ontem não é vão. Porque a nossa paz e a nossa esperança e a nossa alegria é aquilo que nós fazemos e as pessoas veem, aquilo que nós fazemos e as pessoas não veem, nós fazemos pelo Senhor e para o Senhor, porque nós acreditamos na eternidade. Essa é a nossa paz, essa é a nossa vida, essa é a nossa alegria. A possibilidade que o homem tem é só Jesus. E ele morreu na cruz, não para que a gente ficasse comendo pão e tomando suquinho de uva. Ele disse assim: para anunciar a minha morte até que eu venha. Nas palavras do apóstolo Paulo, para anunciar a sua morte até que ele venha. Viver é crer no depois. Quem não crê no depois, está passando pela vida, não está vivendo. Tomara que a experiência daquele rapaz no último momento da vida seja motivadora para o teu coração, para o meu coração, para a gente poder parar e desfrutar da paz, da comunhão que a gente pode ter em Jesus. Amém? Eu queria convidar a gente para cantar o Pendurado no Madeiro de novo. Pode ser, não é possível? Aí a gente poderia cantar, lembrando, irmãos, toda a nossa vida passa pela cruz. Eu gosto de um cântico antigo que a gente canta, né? Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Vamos lembrar da morte de Jesus como sendo essa possibilidade que o nosso coração tem, essa possibilidade que a nossa vida tem. Vou convidar você para orar um instante, enquanto eles preparam aqui. Ora um instante, fala com o Senhor, olha para dentro do teu coração, fecha os teus olhos, olha para dentro do teu coração um pouquinho e pergunta: eu tenho desfrutado da paz que o Cristo dá? Eu tenho desfrutado da paz que a cruz trouxe para o meu coração? Eu tenho a expectativa da volta do Cristo? O cerne
da minha existência está a partir do Cristo vivo, ele é realidade? Fala com o Senhor um pouquinho, querido, durante alguns instantes. Diz ao Senhor o que sente o teu coração agora, mediante a devocional. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Este sangue que verteste purifica-me, Senhor, foi por mim que propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Sem propício aos condenados a lutar na escuridão, abismo de pecados sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Orar, e aí a gente pode combinar aquela coisa, não precisa sair todo mundo com pressa, aquele aperreio não, até para dar tempo eu chegar lá, que eu gosto de cumprimentar, e aí tem hora que a gente sai aqui e fica num aperreio, né? Dá licença, parece que morreu alguém.